observação muito rápida. Luciana, olhando para os seus dados, eu estava aqui comentando com o Tiago, eu entendo muito pouco sobre judiciário, mas eu me lembro que tinha uma discussão sobre o TJ do Rio de Janeiro. Há muitos anos, o TJ de São Paulo era assim, demorava 5, 6 anos para julgar uma apelação, e o TJ do Rio era super rápido. E a informação que, quando esse debate começaram a aparecer, eu me lembro que veio, era de que no Rio há um financiamento do judiciário pelos cartórios. Então, os tabeliões, o sistema de cartório privado, de certidão, esse tipo de coisa, pagam uma espécie de um tributo ou algo que o valha, que vai para um fundo do judiciário. Enfim, eu não me lembro assim dos detalhes disso, mas isso, à época, explicava o fato de que o TJ do Rio tinha um volume de recursos proporcional ao de São Paulo muito maior, o que fazia com que eles tivessem maior quantidade de juiz por processo e, portanto, fossem mais rápidos do que São Paulo. E isso, de certa maneira, bate com o que você está apresentando aqui. Então, eu não sei, a se ver se o financiamento da Justiça Estadual do Rio e, eventualmente, do Rio Grande do Sul, que são os dois outliers, são diferentes dos demais. Mariana? Se você puder falar no microfone. Então, acho que eu tive o prazer de assistir a sua primeira apresentação, acho que foi em 2009, aqui na BDE, e eu acho que já tinha o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, e a questão que me inquietou na época e continua me inquietando, não sei se eu perguntei na época, mas é a questão da qualidade, né? Então, porque, enfim, tempo é uma variável fácil de medir, é relevante, sem dúvida, uma decisão maravilhosa que vem 30 anos mais tarde, ela perde muito de sua função, mas enfim, né? Então, sobretudo porque, pelo menos, por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Sul, com todo respeito à minha terra, certo, minhas origens, minha família, é um tribunal que é conhecido por posições, por exemplo, heterodoxas no direito. Até acho que, em geral, não há um problema de fundamentação muito grande. Mas como é que você vê o problema da qualidade em geral? Mais alguma pergunta? Só para agregar, tem uma questão também que é a distribuição dos incentivos, né? O controle dos tribunais tanto sobre o segundo grau como sobre a primeira instância é muito medido pelo quantitativo. Aí entra o problema que a Mariana comentou. A quantidade de despachos, também conheço o problema de casa, né? A quantidade de despachos, mesmo de sentença, de esboço de sentença, que vem com problemas enormes, só porque o sujeito quer garantir uma pontuação alta, dentro do sistema do próprio tribunal, é impressionante, né? Eu também fiquei com uma pergunta. Na verdade, enfim, tentar entender mais o processo da pesquisa, que tipo de questões, né? Você usa muito esse conceito de eficiência, mas o que eu não conheço a pesquisa prévia, mas fico muito curiosa. Acho que hoje esse é um vocábulo muito usado para fazer uma avaliação de vários mecanismos, vários instrumentos, vários tipos de instituições no campo do direito. Então, enfim, queria saber quais são os componentes que entram na sua avaliação de eficiência e que tipo de questões que você elege para fazer essa análise, né? Se é tempo, um pouco ali do que a Mariana estava falando, ou se tem outros elementos também. E também fiquei um pouco, depois, em dúvida como você faz o contraste, porque o que eu tinha entendido é que a eficiência ia ser avaliada em relação a cada UF, né? Não. Com todas. Daí você vê o ponto ótimo entre todas. Então, daí essa questão do financiamento, enfim, a forma de organização interna de cada tribunal pode fazer diferença. Tá. Opa. Eu fiquei curioso também sobre o levantamento da Luciana, que eu não sei, para mim, pelo menos, eu utilizo a pesquisa empírica normalmente para ter o diagnóstico de alguma coisa, para potencialmente prescrever, né? Eu queria saber assim, o que você faz com esse dado e que tipo de impacto você sente que esse tipo de pesquisa está tendo no campo do direito. Porque, enfim, se você está dizendo que é mais eficiente, então os outros tribunais têm respondido e de que forma, né? A partir dos dados que você gera.
Eu vou me dar liberdade de tentar agregar as perguntas que estão mais relacionadas. Eu acho que essas duas últimas, elas estão mais relacionadas. Com relação ao objetivo, né, da pesquisa, e ela está muito relacionada com a metodologia que foi escolhida, num primeiro momento, o que o DEA consegue oferecer é identificar os que seriam os best practices. A gente precisaria de um segundo momento, pelo menos 2 segundos momentos, para avaliar coisas que seriam derivadas. Primeiro, o que a gente faz com os resultados, por exemplo, de que o TJ Rio de Janeiro e o TJ Rio Grande do Sul são os melhores? A gente precisaria necessariamente de um trabalho de campo para entender qualitativamente o que está sendo feito. E aí eu puxo o comentário do Mário, né, sobre o fato que você, né, ouviu com relação aí à relação dos cartórios com os tribunais. E uma outra anedota, quando digo anedota, é um fato que a gente ouve sem comprovação científica, enfim, de que o próprio TJ Rio de Janeiro, isso eu ouvi na época da minha tese, eles instalaram um programa de qualificação ISO 9001. Né? Então, assim, uma coisa assim, uma visão bem de gestão. De lá até cá, o meu sonho é ter um financiamento de uma FAPESP, de um CNPq da vida, para ir, pelo menos, no Rio de Janeiro, para entender, in loco, o que está sendo feito qualitativamente. O que a pesquisa de DEA nos oferece é apenas a identificação daqueles que podem ser considerados, a princípio, né, num primeiro momento, os melhores. Né? Ou seja, o recado talvez seja mais para os outros, né, que existe a possibilidade de, eventualmente, melhorando a sua gestão e levando em consideração as suas respectivas capacidades em termos de inputs, né, de melhorar um resultado, né, relativamente, comparativamente. Tá? Então, é uma pesquisa que precisa de uma complementação adicional para corroborar, né, e ter elementos mais concretos do que fazer. Tá? Então, realmente, em termos de até do que a Maíra colocou, em termos de prescrição, a gente teria que ter um pouquinho mais de cuidado, a gente teria um primeiro norte. Eu gostei bastante quando a Maíra falou assim, os dados quantitativos, os oficiais, eles são um primeiro chamariz para a gente poder depois ir a fundo e ver, talvez, de uma maneira mais qualitativa. Eu entendo a metodologia da DEA nesse sentido também. Aí, já puxando com o que a Mariana fez a pergunta da Mariana, eu tenho um outro estudo que é muito legal, mas que não dava tempo de complementar com esse daqui, que basicamente foi o outro capítulo da minha tese, já tentando entender, entre aspas, a qualidade, né, dos dados. Aí, basicamente, o que eu fiz? Fiz um levantamento, na época não tinha Big Data, não tinha nada disso, né, então eu meio que tabulei à mão cerca de 2.000 decisões judiciais do STJ, e aí eu vi pela origem, né, dos recursos especiais. Curiosamente, o único estado que tem, aí foi econometria pura, tá? Então, o único estado que, estatisticamente, ele tem as suas decisões revertidas pelo STJ foi do Rio Grande do Sul. Né? E o que indica é que, olhando para os recursos especiais que chegaram lá no STJ, os ministros do STJ sempre têm uma tendência significativa de reformar a decisão do TJ Rio Grande do Sul, e era uma questão de credores e devedores, de quebra de contratos, e no STJ sempre favorável ao credor. Ou seja, parece que tem algum mecanismo ali, eu não quero falar de maneira muito forte, mas parece que tem algum mecanismo que os ministros da STJ estão meio que corrigindo as decisões do TJ Rio Grande do Sul e num sentido contrário ao devedor. Eu acho que isso talvez seja um pouquinho alinhado com uma perspectiva, uma percepção que as pessoas têm. Então, ali eu tentei ver mais esse lado qualitativo, mas não deu para apresentar aqui. Posso depois até mostrar para vocês os resultados. Tá? Não sei se respondi aí questionamentos, basicamente, de todo mundo. Mais um rol de perguntas. Vamos lá, né, doutora Maíra? Vai lá. Eu queria uma pergunta para a Maíra, na verdade. Eu fiquei super encantado com a apresentação. E eu queria que tu pudesse falar um pouco mais sobre... eu não sei, eu fiquei na verdade, com uma dúvida sobre o número de pesquisadores envolvidos nessa pesquisa específica, e que se tu pudesse falar um pouco mais da tua prática da pesquisa empírica, no sentido de, não sei, diários de campo, como é que tu conduz isso, esse processo de transformação ao longo da pesquisa, se isso apareceu nessa pesquisa específica. Deixa eu responder essa, depois eu começo.
Eu vou lá, tomo uma Kaiser e volto para conversar com o Thiago. Não, uma Kaiser não. Pode no título depois. Dreyer. Fábio, deve ter, eu ia falar isso de toda forma, foi bom que você chamou a atenção. Isso aqui eu reconstruí depois, né? Ela não foi concebida assim. Eu não tenho um projeto que revele esse percurso, né? Ele não foi, esse percurso não foi projetado desse modo. Eu reconstruí agora para, né, já vinha com essa discussão já estava muito presente, mas hoje eu resolvi, depois da fala do Thiago, que então, essa pesquisa, na verdade, ela começa por isso, muitos pesquisadores e dinheiro internacional, né? Então, é uma pesquisa que eu desenvolvi, o estudo de caso foi numa pesquisa com a NYU, com financiamento canadense, que a gente tinha assim, vários $1.000, muitos $1.000 para fazer essas viagens, entrevistar gente em Paris, entrevistar nos Estados Unidos, entrevistar em Brasília por semanas, pesquisadores aqui para tratar esse material, cópias, mais cópias dos autos processuais. Então, aqui eu tinha uma equipe de 3 pesquisadores trabalhando comigo, um doutorando, 2 mestrandos, e as entrevistas eu mesma conduzi em Washington, em Nova York, em Paris, em São Paulo e em Brasília. Então, é um tipo de, para o estudo de caso, algo que a gente não conseguiu mais reproduzir. A gente fez, na verdade, a gente duplicou fez uma modelagem muito semelhante para estudar o massacre do Carandiru, então, com o mesmo modelo, né, a partir do mesmo caso concreto, então, um fato, que foi a fraude de licitação no TRT, no caso do Lalau, do Nicolau dos Santos Neto, e o massacre do Carandiru, toda a implicação é institucional, né? Então, esfera internacional, civil, penal, administrativa. Então, foi uma pesquisa que teve esse tipo de... Mas o que é interessante é que era uma pesquisa comparada Brasil e Argentina, porque para a gente tinha um interesse em compreender como é que a regulação internacional estava sendo implementada, né, em pelo menos 2 países latino-americanos, e o que era contingência da esfera internacional, do modo como as normas internacionais estavam produzidas no campo da corrupção, e o que era efeito do ambiente no qual essas normas estavam, né, sendo recebidas, por isso o Brasil e a Argentina. Mas foi interessante que a pesquisa terminou e depois essa fase seguinte, né, que é nesse outro trabalho que chama Face Jurídica da Multiplicidade Institucional, foi uma que eu desenvolvi quando essa pesquisa com a NYU tinha terminado justamente, mas faltava para mim, me parecia, o financiamento já tinha terminado, a gente já tinha respondido para o financiador aquilo que ele estava interessado, mas tinha um componente que para mim ainda estava ausente e necessário, que é, bom, e aí, diante desse contexto, como é que a gente, que tipo de coisa a gente faz com o direito que temos, já que o problema está reconhecido. Nesse campo, em relação a essa questão específica, a gente ainda precisa muito de historiadores do direito, porque todo o problema está lá no Código Civil de 1916, porque o Código atual reproduz exatamente a mesma norma, a independência das esferas está no Código Civil de 16, que eu sei que tem alguma implicação na legislação do século do XIX, que tem alguma codificação de processo, que tem essa norma semelhante à norma de independência das esferas. Então, né, tem historiadores do direito também que são assim, muito bem-vindos para esse tipo de... Mas precisava esse retorno para o direito, que fazem pesquisa empírica, que vão às fontes, e que produzem, né, informações, nos ajudam a compreender o presente. Imagina, o nó da múltipla incidência, da multiplicidade institucional hoje está numa formulação do 19, pressupondo que isso seja um problema. E daí, claro, essa é uma premissa que eu vou adorar que ela seja debatida. Mas então, Fábio, então tinha uma equipe e tinha uma preocupação inicial que foi mais internacional do que propriamente vinculada a esse tipo de problema, mas o problema surgiu, me pareceu relevante no decorrer da execução da pesquisa mesmo, essa questão da multiplicitância. Especialmente porque a gente viu ocorrer em vários outros campos. Então, o que a gente está vendo em relação à corrupção, viu em relação à corrupção, acontece também nos casos de mortes produzidas pela polícia, no caso do Carandiru, em todos os casos de cartel, em muitos casos tributários, em várias ambiente, meio ambiente. Então, essa é uma questão que se coloca hoje em relação a todos os setores novos de regulação, em que se manteve
a estrutura criminal e se acrescentou ou via ação civil pública ou esfera administrativa, um administrativo agora mais poderoso, mais robusto do que a gente tinha há alguns anos. Então, ele passou assim, para vários setores uma questão real. 3, 4, 2, 3 áreas do direito estão intervindo, estão produzindo decisões sobre um mesmo fato. Antes, só fazer uma notinha em relação a esse ponto da Luciana Deficiência, que é um ponto super importante para a gente. O STJ, o CNJ em números, que saiu quinta-feira, pela primeira vez aparece tráfico de drogas como as maiores demandas, 4 maiores demandas, que sempre é execução, dívida, não sei qual. Agora o tráfico de drogas aparece. Isso é TJ São Paulo, que é eficientíssimo em garantir o encarceramento em massa, colocando esse país numa posição de regressão no quadro internacional brutal. Todos os países diminuindo a população carcerária, a gente aumentando brutalmente. Então, dos 600 mil presos, a gente tem 300 mil. E o TJ, para várias pesquisas, é a grande engrenagem para garantir a prisão de... Metade da população carcerária está em São Paulo. Mais? Alguém me corrige com esse dado? 270 mil está aqui. Eu posso dar até mais preciso. E, sobretudo, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo, ele ignora uma decisão do STF que aplica a pena alternativa para pequeno traficante. Tem decisão do STF declarando inconstitucionalidade. Tem resolução do Senado, em função da declaração de inconstitucionalidade, dizendo esta lei está suspensa. Você abre no site do Planalto, o dispositivo está riscado. O TJ diz, convicção do julgador, manda para a prisão o pequeno traficante. Então, esse é o elemento da qualidade das decisões, que é um elemento fundamental. Então, a gente vê o elemento da eficiência funcionando, e daí, a depender do tipo de situação concreta, a gente vê esse tipo, ignora. Ele é super eficiente em garantir o encarceramento em massa e não cumprir a lei. No curso de... Posso? No curso de... no primeiro semestre, em Direito de Desenvolvimento, tem uma aula que a gente discute judiciário, e aí eu usei 2 abordagens, uma quant e uma quali. O trabalho de quali foi um trabalho da Marta sobre racismo, em que basicamente mostra... você tem dois tipos penais, que é racismo e injúria racial, correto? E o que acaba acontecendo é que o crime de injúria racial ele é de uma ação penal privada, não é isso? E o crime de racismo é ação penal pública, não é isso? Muito que acontece em geral aqui, os delegados, as pessoas são denunciadas, por racismo. Lá na frente, na hora do julgamento, o juiz desqualifica o tipo penal para injúria racial. Só que aí, pegadinha do malandro. Tinha um prazo lá atrás. Então, só que se for injúria racial, você tem 6 meses para representar o crime. Como essa desclassificação é feita lá na frente, depois dos 6 meses, pegadinha do malandro, pumba, ninguém é preso. Esse tipo de compreensão, de fato, a pesquisa qualitativa ela é indispensável, porque ela está aqui tentando pegar a qualidade da decisão, quer dizer, o que está acontecendo. A pergunta geral ali era, a discussão que a Marta faz ali o movimento negro tinha o movimento social negro tinha uma pauta dizendo o sistema judicial tem um racismo institucional, então vamos entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é que como é que isso está operando por meio de um mau funcionamento do sistema de justiça, que na verdade é um problema dos incentivos de como está montado o sistema processual, baixo ou nenhum ônus que há em fazer esse tipo de checagem. E para essa pesquisa qualitativa é indispensável. Agora, aí, na mesma aula, a gente lê um trabalho de um economista sobre a lei de falência. O Jacopo... esqueci o nome dele agora. Ponticelli, talvez? É isso, né? Sobre a lei de falências, um cara de Chicago, absolutamente quantitativo, comparando
mais ou menos nessa linha, comparando unidades da federação e chegando a algumas conclusões também importantes. Primeiro, o tempo médio de julgamento de um caso de falências no Brasil é de 5 anos, nos Estados Unidos 1 ano e meio. Se é uma lei de recuperação de ativos, aí a demora ela já é uma questão. 2, as varas especializadas de falência demoram mais do que as que não são especializadas em falência para julgar um caso de falência. Haveria aqui também, eventualmente, um interesse qualitativo, que eu acho que foi para a iniciação científica da Sara, mostrando que, por exemplo, os juízes no Ceará não aplicavam a nova lei de falência, aplicavam a lei antiga, a convicção do juiz, né, tal. Né? Enfim. Então, seria um outro dado importante. Mas, nesse caso aqui, a pesquisa do Ponticelli, vis-à-vis a pesquisa da Marta, esse dado quantitativo ele é uma informação importante, porque, para a recuperação de ativos, o tempo é fundamental. Quer dizer, não tem sentido você ter uma lei de falências que é uma não resposta. Estava aqui pensando nessa discussão de performance do sistema de justiça que vocês colocaram na mesa, e o professor Mário fez referência à pesquisa da professora Marta. E foi um texto que a gente discutiu, inclusive, em sala, e eu estava aqui pensando, será que essa discussão de performance que a gente fez, eu estava lembrando aqui, sobre o crime de injúria e racismo não está ligado ao fato da gente associar a boa performance do sistema à prisão em si, nesse caso, sobretudo nesse caso. Então, aí a gente acaba não vendo assim, mais afastada a questão. Enfim, mas só porque eu fiquei aqui viajando, então... O modelo, pensar o sistema de justiça pela chave da multiplicidade institucional é justamente um esforço de desnaturalizar a resposta que está colocada como a resposta desejada. Como a grande expectativa é que a pessoa seja presa e punida. Hoje, pela manhã, quando a gente menciona tem algum problema social sério, tem alguma coisa grave acontecendo, a prisão dos indivíduos é a resposta, independente do tipo de problema social que a gente está lidando. Então, sendo essa a resposta dada pelo sistema, as outras formas, a atuação da esfera administrativa ou da esfera civil, fica ou a reboque ou claramente como insuficiente. Bom, foi indenizado dessa forma. Bom, mas isso é relevante, porque o autor não foi punido. Então, a agenda de multiplicidade é uma agenda que convida um pouco para isso. O que parece interessante do debate do racismo e da injúria racial é menos a questão da pena, porque, no caso, as duas foram previstas, a pena de prisão prevista pelo legislador nos dois casos. Mas a modelagem processual que foi pensada para os dois, um sendo ação penal pública incondicionada e o outro condicionada, ou seja, dependendo da vontade da vítima, e o outro puramente a esfera estatal, tem implicações muito diretas, né, no modo como essa... Então, uma decisão como essa que o Mário mencionou, que 2 anos depois do fato muda a tipificação e faz com que isso tenha aqui reflexos na própria ação, que não pode ser, não pode continuar, quantitativamente é lido pelo CNJ como autos baixados, né? Entraria na estatística de sucesso do Tribunal de Justiça, que é um caso que foi para arquivo, porque não foi feita a representação. O crime é desse tipo, arquivo não tem nem conversa, né? Então, o modo como essas formas decisórias são lidas nos grandes quadros quantitativos, que para a gente importa elucidar também, né? Mas, de novo, para mim, insistindo sempre nessa, que me parece fundamental, né? Num esforço realmente de produção coletiva, o trabalho é coletivo. Precisa alguém medir frequência de várias coisas para que a gente possa, dentro das medições de frequência, que precisam se dar quantitativamente, pensar nos elementos de qualitativo de performance, né? Só uma e só outra não... Posso perguntar rapidinho? Na verdade, é uma pergunta bem simples. A senhora falou que vocês não tinham em mente esses 4 eixos de análise quando você fez a pesquisa. E até depois da nossa conversa quinta-feira sobre meu tema, que eu acho que está definido, em relação ao campo, eu sei que não existe uma análise descritiva, e a ideia era fazer uma análise descritiva e prescritiva. Eu pularia
um pouco da etapa empírica, do explicativo e do avaliativo, em teoria. Você acha que tem que ser percorrido esses 4 caminhos e, na verdade, eu deveria abandonar tudo aquilo e me focar só em fazer qualquer pesquisador que vá analisar um novo campo, analise só o descritivo, ou dá para fazer esses pulos entre um eixo e o outro? Que boa pergunta. Giovana, olha, eu acho o seguinte... O slide ele tenta ajudar no seguinte sentido. As fontes e os métodos utilizados para o momento prescritivo são outros. Então, a questão foi colocada, para a pesquisa que foi desenhada para o prescritivo e para essa avaliação, a partir das hipóteses que foram geradas pelo estudo de caso, eu precisei de outro desenho, outro projeto, outros métodos, outro material, né? Então, quando você me diz pular do descritivo para o prescritivo, eu fico pensando, será que aquilo que você observou, a estratégia de pesquisa, as fontes que você se propôs a analisar para fazer a descrição sobre o seu fenômeno jurídico, será que dali vai ser possível fazer decorrer uma prescrição que não seja o momento tradicional do jurista? Pô, né, baixou em mim como é que o mundo deve ser, né? Ele vai ser assim, né? Porque é isso justamente que a gente está tentando evitar, né? É que a gente possa ter um momento prescritivo que possa explicitar as etapas, explicitar cada um dos momentos interpretativos, tal como a gente faz na descrição. Ou seja, não é algo que se coloca o que eu possa dizer em função da minha autoridade no campo, em função daquilo que eu li e aprendi durante 20 anos, agora eu posso dizer como é que a questão da múltipla incidência deveria se dar, né? Esse tipo de movimento é o que a gente tenta evitar para permitir, para justamente fazer jus a esse aprendizado da pesquisa empírica, inclusive no momento prescritivo, certo? A hora que eu vou bem no descritivo e no avaliativo com a pesquisa empírica, e daí, na hora da prescrição, baixa o jurista do século XIX de novo. Não dá. Né? Então, mas é esse momento que é o momento que a gente está precisando de mais elaboração agora. De como é que são essas etapas prescritivas, né? O que a gente precisa levar em conta? Só dizer que... Aqui eu não pude entrar no argumento, no conteúdo do argumento, mas a prescrição aqui envolve conceber a ideia de ne bis in idem de outra forma. Então, conceber o ne bis in idem, que tem previsão legislativa, tem previsão na esfera internacional, a impossibilidade de punir 2 vezes, considerando o ne bis in idem como princípio geral do direito e não como princípio interno a cada uma das áreas. Então, se eu passar a interpretar o ne bis in idem como um princípio do direito, eu não posso acumular sanções entre a esfera civil, penal e administrativa. Certo? Então, eu estou, a partir de um conjunto, propondo, né, indicando que esta interpretação, distinta daquela que está sendo colocada, ela tem implicações, né, ela teria essas e essas explicações para o legislador e para o judiciário. Então, o pular a etapa, para mim, se coloca essa questão. Se o objetivo é prescritivo direto, diretamente prescritivo, quais são as etapas anteriores que eu preciso levar isso em consideração, para fazer o juízo prescritivo? A explicação me parece mais fácil de pular, mas a avaliação não, porque eu precisei, em algum momento, dizer que a múltipla incidência é um problema. Você está vendo? O meu problema com a prescrição... o objetivo da pesquisa empírica qual é? Eu quero sempre explicitar ao máximo cada uma das etapas do meu processo intelectual para que o meu interlocutor, divergindo de mim, possa saber exatamente ao que ele vai se opor. Certo? Então, antes do... Que é o falseamento. Isso, que é o falseamento. Então, antes dele pensar, não, eu não estou de acordo com a prescrição que a Maíra está fazendo em relação ao campo, o Tiago já anunciou que o problema é ele pode não considerar, ele pode questionar o fato de eu considerar a múltipla incidência um problema. Ou seja, a questão pode estar no juízo avaliativo. Isso não é questão de pesquisa empírica, é questão de raciocínio e argumentação lógica, né? De encadear os argumentos e possibilitar que o meu interlocutor possa se contrapor racionalmente. Tem toda a razão, tanto que eu uso a indução. É uma questão de crença. Claro, olha ali, indução e dedução. Eu estou justamente manipulando, mobilizando um arsenal metodológico que não vem das ciências sociais para fazer essa modelagem aqui no final, necessariamente. Mas o nível de explicitação vem. No direito, a produção, pelo menos que eu tenho visto,
normativa, mesmo as que são muito rigorosas do ponto de vista das análises ou dedutivas ou indutivas, sendo produzidas no direito, não tem o mesmo compromisso com a explicitação que a pesquisa empírica nos obriga a ter. Ou que esse compromisso com esse tipo de pesquisa que eu conduzo, você quer chamar como você quiser, mas que porque eu realmente tenho há um interesse autêntico por quem está produzido em ser falseado, em ser questionado. Então, eu quero esmiuçar cada uma das etapas de um processo que tende a ser intelectual, que a gente tende a fazer dentro da nossa própria cabeça. Não é? Não, mas isso necessariamente não é questão de pesquisa empírica. Eu acho que é uma questão de argumentação lógica e de metodologia científica, que concordo contigo plenamente no nosso mundo jurídico, praticamente não existe. Pois é. Mas eu só queria falar, eu acho que é importante, até porque a gente tem vários alunos aqui, eu só queria reforçar o fato, até para vocês verem como não há uma uniformidade de opiniões, né, mesmo entre o corpo docente, e que necessariamente eu não preciso entrevistar ninguém para fazer uma dissertação de mestrado em Direito. Né? Só para eu acho que isso é importante, mas vocês entendam que há diferentes metodologias jurídicas, há formas diferentes de eu abordar o mesmo problema e de escrever um trabalho científico em Direito. Tá? Eu não li o paper, eu vou correr um risco grande aqui de fazer um juízo equivocado, eu não estava no mailing, enfim, não recebi, mas poderia, né, enfim, vou ler e vou me interessar e vou ler melhor os resultados da tua pesquisa para a gente poder discutir melhor. Tá? O que eu acho que é uma diferença... E não é uma diferença porque eu também não vou conseguir articular isso com a mesma qualidade e a mesma sofisticação que tu fizeste aqui, porque é uma coisa que é um debate que a gente está tendo entre nós e que tem a ver, inclusive, com a propositura do doutorado e tal. Eu acho que o desafio maior, e foi isso que eu tentei colocar no e-mail ontem, eu acho que o desafio maior é que há uma dimensão normativa que ela necessariamente não resulta de uma indução que eu vou fazer a partir de uma análise quantitativa, qualitativa, e vou chegar no nível prescritivo, que, ao final das contas, isso ficou muito claro agora na tua última fala, é uma recomendação legislativa, é uma reflexão de lege ferenda. Né? E eu acho que há algo mais nessa relação entre normatividade e empiria. A começar pelo fato de que a pesquisa empírica, da forma como ela é feita hoje, por exemplo, nos dois trabalhos que nós ouvimos agora há pouco, não pode nos fazer acreditar que a empiria nunca foi um problema para o direito. Se vocês pegarem mesmo essa dogmática mais tradicional que a gente costuma criticar, há uma reflexão empírica ali, só que é uma outra forma de entender o mundo empírico e categorizar esse mundo empírico. Né? Eu trabalhei, por exemplo, no doutorado, escrevi meu doutorado sobre fato jurídico, e um dos problemas era justamente entender como, na dogmática jurídica desde o século XIX, no direito privado, eu construo uma categorização do mundo empírico a partir de certos conceitos ou categorias fundamentais, dentre elas fato. Os caras inventam uma categoria nova, não existe fato antes do século XIX, os caras inventam uma categoria nova para entender o mundo empírico. Então, o fato de nós estarmos falando de pesquisa empírica em termos de análise quantitativa e qualitativa de Big Data hoje, tem a ver com uma especificidade nossa, da forma como o nosso tipo de conhecimento vem sendo constituído. Então, eu acho isso importante porque a gente perde a conexão com aquilo que foi feito lá atrás. Né? E tem a impressão de que estamos fazendo algo aqui completamente novo, quando, na verdade, é uma forma nova de se compreender o mundo empírico, em função de novas ferramentas que estão disponíveis, etc. O que eu acho que o desafio para nós, eu não saberia dar um exemplo no penal, mas, por exemplo, pegando o trabalho da Flávia sobre responsabilidade civil, aquele estudo que ela fez sobre a indústria dos danos morais, o problema ali não está em saber se há ou não uma indústria dos danos morais no que diz respeito ao valor das indenizações. O problema está em saber, e aí entra o plano normativo, em que momento, sob quais condições e com quais ferramentas houve uma implosão do conceito de dano na responsabilidade civil que permitiu um aumento gigantesco das possibilidades de demanda.
Né? E essa modificação não é uma modificação que passa por recomendação legislativa ou recomendação de uma nova interpretação para os tribunais, ela passa pelo trabalho mais tradicional do jurista, que é o trabalho doutrinário de interpretação do direito posto, seja aquele que vem dos tribunais, seja que vem da legislação, seja que venha da atividade da administração. E isso eu acho que isso é um nível de reflexão que é diferente do que tu qualificas aqui como prescritivo. Sendo assim, se eu fosse assim fazendo para falar bem honestamente, correndo o risco de fazer uma enorme injustiça com a tua pesquisa que eu ainda não li, mas eu poderia dizer que, olha, para fazer esse trabalho aqui eu não preciso nem estar no direito. Um economista, um cientista social, um cientista político chegaria a esse nível. Sério, cara? Estou chutando balde, mas estou forçando aqui para chegar na. Por quê? Porque o que tu chamas de nível prescritivo, eu tenderia a ver como vindo de fora do direito, porque ele se baseia num fundamento empírico sólido, com uma quantidade de dados super bem fundamentada, etc., para fazer uma recomendação de como o sistema... Ele permanece vindo de fora do sistema jurídico para dizer como o direito pode ser modificado e deve começar a se comportar se ele quiser atingir aquelas expectativas que ele próprio estabeleceu, enfim, a questão da relação entre as esferas penal, civil e administrativa. Tá? Um pouco... Sim, não, né, eu levei o exemplo ao extremo só para tentar mostrar um pouquinho o que é a diferença, porque o prescritivo não é necessariamente aquilo que eu qualificaria como uma reflexão normativa em direito. Eu acho que isso é uma discussão importante para a gente entender como é que a gente vai relacionar, inclusive dentro da nossa proposta, o que é o empírico e o que é o normativo. Eu acho que é uma diferença aí que a gente, né, a gente dialogando mais, eu acho que esse a gente pode chegar numa compreensão melhor. Estou só querendo interromper aqui a mesa para a gente poder aproveitar os 10 minutos. Estou com medo da última mesa, para a gente não ficar muito tarde, na verdade. Se a gente puder... Olha, o Florian já apareceu aqui, que ele já está online. Eu acho assim, que esse é um debate que ele... Bom, essa conferência tem muitos propósitos, mas um deles é a oportunidade que a gente tem de conversar e debater. Acho que esse debate de vocês ele é estrutural o suficiente, e aí a minha sugestão à presidência da banca, da mesa, é de que a gente coma o intervalo e ligue uma mesa na outra, enfim, ninguém vai morrer de fome, está aqui a comida, fiquem à vontade. Acho que era legal a gente continuar, acho que a Maíra podia responder, acho que outros de nós podiam falar sobre isso, porque me parece que aqui há uma questão bastante fundamental. Passamos para a Maíra, então, fazemos sempre um intervalo, ok? Eu estou de acordo com o Thiago em relação a vários pontos, na verdade. O que me parece que é o mais importante aqui, e que eu tentei organizar enquanto você falava, os teus argumentos em dois campos, né? O que diz respeito ao nosso projeto, porque a gente está vivendo nesse momento a redação do plano do projeto para o doutorado. Então a gente está assim, eu estou olhando aqui para cá, a gente está todo mundo à flor da pele com a necessidade de colocar assim, né, preto no branco o que a gente estava fazendo, o que a gente vem fazer. O que a gente quer fazer agora com o doutorado, né? Então, aquilo que diz respeito a essa constituição dessa identidade, do que é o programa e do que estamos fazendo no campo do direito de desenvolvimento, e o que é algo que diz respeito à explicitação das nossas divergências de concepção do campo mesmo, né? Do próprio direito e do que significa pesquisar. Então, organizando assim, eu queria só destacar dois pontos em relação à fala do Thiago, né? O primeiro é quando você se dirigiu diretamente aos estudantes dizendo não precisa fazer entrevista para fazer um bom mestrado, né? Eu acho que a gente ganha como comunidade epistêmica e como comunidade acadêmica se a gente pensar exatamente esse tipo de questão pelo afirmativo e não pelo negativo. Então, não precisa ser entrevista? Ótimo. Não precisa ser estudo de caso? Ótimo. Então, precisa ser o quê?
No campo do direito de desenvolvimento, uma boa pesquisa histórica, utilizando uma metodologia que não é essa aqui, certo? Ou seja, a gente não precisa dizer que a outra não necessariamente, certo? Marta, várias de nós, estamos assim, razoavelmente satisfeitas com, querendo avançar sempre, claro, mas com o nível de adequação entre aquilo que a gente está produzindo e o campo em que estamos. E somos reconhecidas fora da Direito GV pelo tipo de trabalho que é produzido e pela aderência a essa abordagem de direito de desenvolvimento. Então, não sendo essa, quais são as outras? É extraordinário, me parece que a gente tem a obrigação de fazer isso. E aqui eu quero, para essa fase final, a diferença entre o prescritivo e o normativo, como é que a gente, por intermédio da lógica, da teoria jurídica, faz a passagem desses diagnósticos trazidos pela pesquisa empírica para a teoria do direito, para o debate deste âmbito, para a nossa tradição, que está marcada pelo século XIX. Isso tudo é um espaço de trabalho extraordinário para quem manuseia, para quem está familiarizado, para quem gosta deste campo teórico, desta forma de debate teórico. Então, aqui eu vejo muito mais uma possibilidade de colaboração, né, do que de um recorte que buscasse indicar isso aqui funciona como pesquisa, isso aqui não funciona como pesquisa. Porque você tem toda a razão, ninguém no campo da pesquisa empírica se atreve a dizer, quando o elemento novedoso que esse grupo busca trazer, obviamente não tem a ver com... ciências sociais tem esse tantinho de tempo, né? O direito é produzido e reproduzido a partir de fatos sociais, né? Desde muito antes do advento das ciências sociais. Não faz o menor sentido pensar que foi a metodologia das ciências sociais que nos trouxe alguma coisa no campo do direito, né? Mas ela trouxe alguma coisa, sim. Me parece que no campo da compreensão do funcionamento do direito, das reformas que são possíveis, há uma modificação trazida pela possibilidade de juristas que compreendem o direito, os fenômenos jurídicos, se apropriarem de métodos que foram pensados inicialmente pelo campo das ciências sociais. Parece que o tipo de ganho dessa incursão é bastante grande. Mas, para a gente, como comunidade acadêmica, tem gente que realmente se interessa, que quis atuar ou organizar a sua formação com esse enlace para métodos quantitativos, para métodos qualitativos, para o estudo de caso, no campo econômico, no campo da política social, da ciência política, e outros juristas não. E nesse espaço coletivo que formamos aqui ao redor do direito de desenvolvimento, há espaço para esse trabalho conjunto, né? Justamente. Não precisa ser só de um tipo, né? Ou de outro. Acho que a Mariana tinha... Aí? Ela tinha... Tá bom. Temos mais alguns minutos? Uma questão de oportunidade também, né? Mas eu acho que eu falei isso, talvez tenha falado de uma forma muito enfática aqui, a questão das entrevistas, porque eu tenho notado a quantidade de alunos que eu acompanho, pelo menos não tenho contato com todos, muitos de vocês eu nem conhecia, mas a maioria com os quais eu já falei tem uma ideia de que em algum momento da sua pesquisa deve aparecer a questão da entrevista, eu tenho que falar com as pessoas. E é importante porque a oportunidade que tu tens, por exemplo, de discutir com eles metodologia, não são todos os professores que têm. Né? Nós comentávamos semana passada, por exemplo, que o contato que nós temos com os alunos do nosso mestrado é um contato que vai se resumir, de repente, em função do grupo, do número de professores, do tamanho do programa, vai se resumir a, de repente, uma disciplina a cada 2 anos. Né? Então, aqueles professores que estão na linha de frente discutindo nos primeiros semestres, que têm um papel formativo para todos os alunos e as alunas, estão discutindo metodologia, explicitar as várias opções é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma tarefa, eu acho que crucial para o funcionamento do curso, para expor os alunos a uma diversidade metodológica que, como qualquer um percebe aqui, é presente no nosso corpo docente. Sim, sim, sem dúvida. Mas essa me parece que é uma questão importante também, e é ônus nosso, né? Ou seja, ônus também de quem não está à frente dessas disciplinas, que é possível, no campo do direito de desenvolvimento, desenvolver uma pesquisa de teoria do direito, ou exclusivamente doutrinária, ou histórica, deste modo.
certo? Então, é ônus nosso também explicitar a compatibilidade daquilo que a gente faz, de cada um de vocês, no caso, né? Em relação ao campo do direito de desenvolvimento, certo? Isso não tem nada de trivial, né? Não é? Tá vendo? O entrevistado a gente enxerga. Claro. Onde é que está o direito? Não, mas espera um pouquinho. É assim, em todas as situações em que eles se colocam perguntas que não estão documentadas, o direito de desenvolvimento nos convida a fazer perguntas em relação a determinados problemas que não foram documentados. Nem pela doutrina, nem pela decisão judicial, nem pelo legislador, nem pelo executivo em relatórios de gestão, etc. Se coloca uma questão desse tipo, se o orientador e o mestrando a mestranda consideram pertinente para o campo de direito de desenvolvimento, a estratégia disponível no campo da ciência será que ela será adequada para responder a pergunta. Aí não tem, né, a escolha é menos pelo método e mais pelo tipo de... Isso. Enfim, eu só fico um pouco particularmente incomodado com essa coisa de qualificar o conhecimento como sendo... como se houvesse essa coisa assim, isso pode ser feito por alguém que não é do direito. Porque, por duas razões, né? Primeiro, porque eu acho isso falso. Segundo, que eu acho que, ainda que isso fosse verdadeiro, não haveria nenhum problema nisso. Mas acho que isso é falso porque, se isso fosse verdadeiro, esse conhecimento estaria sendo feito. Ele não é. Então, quando a gente tem uma questão antiga aqui já, nossa, que é assim, nós não podemos ser sociólogos de segunda linha, economistas de segunda linha, nosso objeto é o direito. Como se houvesse, por exemplo, um trabalho sobre sociologia das profissões do direito feito por pessoas, em qualquer boa faculdade do mundo, por pessoas que não são da área do direito, ou sociólogos do direito. Trabalhos sobre reformas institucionais de leis de algum campo que não envolvesse algum conhecimento. É evidente que há um conhecimento importante das outras áreas com as quais nós dialogamos, mas acho que tem um problema aqui nosso que é antigo, né? Essa tensão de vocês aqui, ela não é nova, ela é uma tensão antiga. E essa tensão antiga, ela se coloca assim: vocês que estão aí procurando fazer essa pesquisa de tipo Law in Action estão, na verdade, fazendo um trabalho de outros profissionais. Acho que esse é um pressuposto falso, porque é verdade que outros profissionais também podem se encarregar do direito. Acho que a apresentação do David de manhã foi um pouco essa, quer dizer, muita gente, tem economistas estudando o judiciário, tem cientistas políticos estudando o judiciário e outros temas do direito. Mas existe um espaço de olhar do direito para além da dogmática, que também não é o olhar do economista. A gente não vai aqui olhar... É importante saber a função de produção do tribunal? É importante. Agora, também é importante tentar entender por que na aplicação da lei do racismo, exatamente ela não está acontecendo. E aí é um problema de tipo penal, que eu não vou conseguir descobrir se eu não fizer uma pesquisa sabendo o que está acontecendo efetivamente nos tribunais. Jamais nós teríamos tido a categoria contratos relacionais feita pelo McNeil se o Stuart Macaulay não tivesse feito uma pesquisa empírica perguntando se os contratos eram ou não utilizados. Então, o Law in Action é uma parte importante da pesquisa em direito, ela não é a parte inteira, nós nunca pretendemos que ela fosse, mas ela é uma parte importante e que ela é muito maltratada, eu acho, por um tipo de fala que reputa isso como um trabalho que não é próprio do nosso, como se a gente estivesse ocupando um espaço que não fosse autenticamente do direito. E eu acho que ele é um lugar autenticamente do direito.
Aqui minha fala ela não é como coordenador, aqui é uma fala como pesquisador. Como coordenador, não me caberia fazer qualquer tipo de fala aqui, evidentemente, né? O mestrado está aberto a múltiplas abordagens, a múltiplas metodologias e a múltiplos professores que possam dar metodologia. Mas, como alguém que tem trabalhado mais para cá do que para lá, me incomoda essa fala do tipo, isso poderia ser feito por alguém que não é dessa área, porque eu me vejo dentro, não me vejo fora da área. Não, mas não é uma questão de autenticidade, não é? Eu acho que é uma questão de, dentro de um sistema de produção de conhecimento, onde há divisão de trabalhos, eu tenho que admitir que há uma contribuição específica que cada área possa dar para analisar, de repente, o mesmo problema. E a discussão, um pouco aqui, eu acho que passa por saber qual é a contribuição específica que o pesquisador do direito pode dar para entender, por exemplo, o funcionamento do sistema de justiça. Tá? E o que eu quis dizer foi no sentido de que e aí era o debate, no fundo, não era emitir um juízo de valor a respeito da pesquisa ou não, uma pesquisa que eu nem li, nem posso falar, sobre ela nem posso falar. A questão era saber em que medida há uma diferença na forma como a gente entende esse momento prescritivo ou normativo, como que a gente quiser chamar. E era nesse ponto que eu queria chegar. Que ali há uma diferença de compreensão, que era isso que talvez isso vale a pena explicitar, porque isso vai bater também no lado empírico, na forma como eu tento relacionar os dois lados. Não é uma questão de desqualificar e dizer que é menos ou mais autêntica. É uma questão de entender, olha, o que o jurista, o pesquisador do direito pode contribuir para entender problemas que podem e devem ser apropriados, devem ser discutidos por todas as áreas que se sintam afetadas por aquele problema. Não é uma questão de prerrogativa, nem nada do tipo. Tem mais uma pergunta ali, ó. Só uma observação, complementando aqui. Hoje eu estou quase decidido a ficar calado, mas eu complementaria aqui, porque talvez a pergunta que a mim é inspirada pela fala do Tiago num programa sobre direito e desenvolvimento, tem lugar a linguagem própria do direito? Essa é a pergunta, eu acho, porque senão o risco que nós corremos não é de apenas fazermos pesquisa empírica e aí a pesquisa empírica não ser apropriada. O risco que corremos é de não sabermos mais falar direito, não é isso? A língua própria do direito. Estou dizendo que é um risco anunciado, não estou dizendo que é um risco realizado, mas gente, acho que é uma pergunta, né? Então, vou arriscar uma resposta. A pesquisa empírica em direito, pelo menos a que eu tenho visto ser produzida, ela mobiliza exclusivamente a linguagem jurídica. Ela se dá majoritariamente sobre normas, sobre decisões, em algumas situações, inclusive, sobre outros suportes de observação em que a dinâmica jurídica está refletida. Ou seja, não sei, me parece que é talvez menos um elemento da linguagem, porque esse é o material, esse é o suporte da observação do pesquisador empírico, né? E mais a questão do modo de produção de conhecimento, que aí me parece que a gente pode ver uma diferença muito grande, né? Ao nível de explicitação de etapas. Então, tarefas de indução, por exemplo, que o jurista faz tranquilamente a operação mental, e lendo um texto doutrinário, por exemplo, você vê a operação indutiva ocorrendo, mas de uma frase para outra, sem nenhuma explicitação de etapas, isso é bastante comum, deduções igualmente, em autores, em situações que a gente tem a maior admiração, mas que a gente não consegue ver percorrer as etapas, fazer o questionamento das premissas que estão entre elas, ou que isso me parece o que é mais importante, né? Se não há o ancoramento numa produção sistemática de dados e de informações por intermédio de uma pesquisa empírica, o autor, a autora desses juízos, dessas formulações, está necessariamente se baseando na sua experiência pessoal, certo? No contato que teve ao longo da sua vida com dinâmicas jurídicas concretas, com o material que leu. Isso, claro, é valiosíssimo em si, me parece, né? As experiências pessoais das pessoas, né, de juristas e de pessoas que estão em lugar de autoridade, elas são fundamentais. Mas isso nos narra, nos conta, nos revela sobre esses percursos pessoais e não sobre um conjunto mais amplo de casos, né? E muitas vezes esses percursos pessoais, que são a base empírica
dos juízos, das pessoas que não fazem pesquisa empírica, não são explicitados pelos próprios autores, certo? Nós, pesquisadores empíricos, precisamos conhecer a biografia do jurista que a gente está lendo para tentar fazer algumas inferências sobre o que foi que ele observou para poder dizer o que ele está dizendo, certo? Porque isso a gente pode partir, né? Toda teoria foi um dia empiria, né? Toda teoria foi um dia observação do mundo. As formulações abstratas, elas não aparecem diretamente na abstração, né? Em algum momento ela teve uma e dela foi sendo reproduzida, discutida, ampliada, etc. E alcançou um nível de abstração. A ideia se torna teoria, mas em um momento ela foi observação do mundo. Bom, a Michelle me passou aqui a incumbência de terminar, só porque ficou atrasada a mesa, para eu ficar com mais essa mancha no meu currículo de mau organizador de mesas. Então, obrigado a vocês por essa mesa. Palma para os aplausos.